Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e o vídeo de hoje é uma divagação sobre o tema, ou sobre a frase, os jovens não leem. Ora, eu posso ser acusada de ter usado um título clickbait para as pessoas clicarem no vídeo, mas eu acho que fiz isso um bocadinho de propósito. Eu gostaria de falar e dar a minha opinião sobre a frase, os jovens não leem. Porque é um tema que eu já ando a querer falar já há algum tempo. Não só como pessoa que lê há décadas, ok? Eu tenho 27 anos, vamos dizer que eu leio há 18. Pronto, vamos arredondar assim. Leio frequentemente, leio mesmo. Vamos a dizer que é há 18 anos. Mas também por experiência própria, por pessoa que trabalhou numa livraria, por pessoa que trabalhou com jovens no âmbito de um grupo de biblioteca. Eu gostava de dar a minha opinião sobre o assunto. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é que esta frase irrita-me muito e eu acho que está redondamente errada. Pessoalmente, eu acho que a frase está redondamente errada. E eu vou-vos explicar porquê. Eu tentei fazer este vídeo tantas vezes, já tantas vezes que eu tentei fazer e sempre o apaguei, porque ou ficava demasiado grande ou demasiado zangado, porque é uma frase que me irrita. Irrita mesmo. Mas vamos ver, se eu publicar este vídeo, este em particular, é porque correu bem, portanto vamos a isso. Primeiro e antes de mais, eu considero que a frase está errada, porque existe toda uma comunidade literária em Portugal que vocês podem desconhecer, mas existe, de jovens que partilham todos os dias nas redes sociais o seu amor pela leitura. Existem muitos jovens em Portugal que não leem, é um facto. É um facto. Eles podem não existir tantos jovens a ler quanto vocês e eu também gostaríamos. Ok? Mas dizer que nenhum jovem lê é errado. Aliás, há jovens nesta comunidade que até leem demais. Há jovens que até leem de menos, mas todos eles leem. Porquê que eu acho que esta frase é dita com tanta frequência, de os jovens não leem? Primeiro, é uma frase, é um chavão enorme. Os jovens não leem. É toda uma generalização a acontecer, que está errada. Na minha opinião, está errada. Porque os jovens leem. Eles não leem aquilo que vocês querem que eles leiam. Vamos separar, vamos trocar isto por miúdos. Quando eu tinha a idade destes jovens, porque os jovens que estão a ser quase agredidos por esta frase são jovens que estão entre o quinto e o 12º ano. Okay? São jovens que estão na sua adolescência, estão no auge da sua adolescência. E dizem que os jovens não leem, que só se interessam pelas redes sociais, que são desligados, que são isto, que são aquilo. É um facto. Os jovens têm muito interesse pelas redes sociais, porque as redes sociais são uma parte muito importante da nossa vida neste momento. E quando eu digo da nossa vida, é da vida de todos. Não há ninguém que esteja a ver este vídeo que não tenha acesso a redes sociais ou à internet. Por muito que vocês detestem as redes sociais, mas a realidade é que todos nós temos um mini computador na mão, ou praticamente todos nós que tenhamos a capacidade para isso, temos um mini computador na mão e acesso às redes sociais. Okay? Há todo um excesso de informação a acontecer. Todos nós temos acesso ao Facebook e ao Instagram e tudo. Portanto, sim, os jovens vão à procura de coisas que lhes deem mais interesse do que propriamente ler um livro. Porquê? Porque eles são obrigados a fazê-lo na escola. Aquilo que acontecia comigo naquela altura era que eu detestava ler porque era obrigada a ler. Eu era obrigada a ler e todos nós sabemos, principalmente na adolescência, que quando se tenta obrigar alguém a fazer alguma coisa que essa pessoa não quer fazer, o resultado vai ser péssimo. Vai ser péssimo. Ninguém vai querer fazer aquilo que está a ser obrigado a fazer. E os jovens continuam a ser obrigados a ler. E é importante que eles sejam obrigados a ler na escola, porque assim, aquilo que é obrigatório fazer na escola é aprender, e os livros estão lá para aprender. Mas é a forma como eles estão a ser transmitidos, e é a mensagem que a obrigatoriedade destes livros passam. Aquilo que aconteceu comigo foi que durante o meu 5º ano e o meu 11º ano, porque o 12º eu já voltei a ler outra vez, já recuperei o meu amor pela leitura, mas durante o meu 5º e o 11º ano eu detestava ler, porque era obrigada a ler. Porque era obrigada a ler, porque os livros que me eram obrigados, ao qual eu era obrigada a ler, eu não me identificava com eles. Eu não me conseguia identificar com eles, eu não os conseguia compreender, eu não compreendia como é que aqueles livros estavam no Plano Nacional de Leitura. Eu não conseguia identificar-me com eles. E todos nós sabemos, mais ou menos,
que todos os jovens, que toda a adolescência é um processo de identificação. É um processo de aprendizagem, é um processo de descoberta. Se os jovens não se vão identificar com algo, eles não vão aprender ou não vão explorar esse algo. Os jovens identificam-se com as redes sociais porque os amigos estão lá. Porque as redes sociais dão-lhes a informação que eles estão à procura. Às vezes essa informação é errada e faz mais mal do que bem, é um facto. É a parte negativa das redes sociais. Mas também se encontra muita coisa boa. Mas eles podem passar por esse processo de identificação e esse processo de projeção das suas problemáticas e essa projeção daquilo que os atormenta, daquilo que os preocupa. Eles podem fazê-los pelos livros. Contudo, eles não estão a ser informados disso. Eu trabalhei durante o meu estágio profissional para a Ordem dos Psicólogos num espaço jovem. E num espaço jovem tive um grupo de miúdos que se dirigiram a mim e disseram que queriam criar um grupo de biblioteca. Ok? E quiseram fazer um grupo do livro. E eu disse-lhes, fantástico, porreiro, vai ser o melhor estágio da minha vida. Fantástico. Mas o que é que eu comecei a perceber? Eles queriam criar o grupo da biblioteca pura e simplesmente porque eles não conseguiam compreender os livros que estavam a ler para a escola. E eram obrigados a ler aquilo, e aquilo para eles era toda uma tortura, era todo um tormento, e eles estavam a tentar encontrar um espaço onde eles próprios pudessem conversar e debater ideias para ver que os outros também não estavam a perceber. Ora, obviamente, em conversa com eles, eu comecei-me a perceber que eles têm todos uma série de problemas, como toda a gente tem. Uma série de problemáticas que os preocupam, tem uma série de coisas. E estando num grupo de biblioteca, eu fiz aquilo que achei que deveria fazer, que era recomendar-lhes livros. A resposta que eu tive foi que eles não faziam ideia que existiam livros sobre os temas de que estávamos a falar. Eles não faziam ideia porque nunca lhes tinha sido transmitida essa mensagem. Independentemente de eles terem acesso às redes sociais ou não, eles não conheciam a comunidade literária. Porque ninguém fez o esforço, nenhum adulto com quem eles se relacionem fez o esforço de lhes explicar que sim senhora, infelizmente eles são obrigados a ler estes livros, fazem parte do Plano Nacional de Leitura, fazem parte do plano curricular das escolas. É uma obrigatoriedade que todos nós temos de fazer. Se crescer, é fazer uma série de coisas das quais nós não queremos fazer, mas vamos ter que as fazer na mesma. Mas transmitir-lhes a mensagem de que, apesar de eles ainda terem que ler estes livros, ler não é obrigatoriamente uma coisa má. Aliás, se vocês querem livros que são capazes de vos interessar, vocês têm estes livros. E em conversa com eles, recomendar os livros que estão a ler. Recomendar, que era aquilo... Por exemplo, foi aquilo que eu fiz no grupo da biblioteca. Vamos imaginar as várias temáticas que estavam a acontecer, as várias problemáticas que me apareciam com eles. Uma jovem foi traída. Felizmente há livros sobre isso. Há livros sobre a experiência, a evolução, a aprender, crescer. Há livros sobre a sexualidade. Há livros para todas as letras da sigla de LGBTQIA+. Há livros para tudo. Há livros sobre bullying, há livros sobre bulimia, há livros sobre anorexia, há livros sobre divórcio, há livros sobre amizade, há livros sobre bullying, há livros sobre amor, há livros sobre tudo. Mas estes jovens, ninguém lhes está a passar esta informação. Todo este crescimento, todo este processo de identificação não lhes está a ser passado. E é por isso que hoje em dia se diz muitas vezes, na minha opinião, que os jovens não leem. Os jovens não leem porque também não encontram ou não lhes é passada a informação de que existem livros que possivelmente possam ser interessantes para eles. Há outra razão que eu acho muito, muito importante a me referir aqui, é porque é que os jovens não leem, porque são humilhados por aquilo que leem. Eu tive variedíssimas experiências e variedíssimas situações em que observei esta cena a acontecer, que era um jovem finalmente mostrava algum interesse pela leitura e era humilhado, não pelos pares, mas pelos pais, pelos adultos com que se relaciona, do livro que estava a ler. Várias vezes eu ouvi dizer que banda desenhada não é literatura a sério. Queres ler um livro, lê um livro com palavras, não lês um livro com desenhos porque isso não é um livro a sério. Várias vezes eu ouvi jovens, rapazes e raparigas, mas principalmente raparigas, a serem humilhadas por quererem ler o After. Apesar de ser um livro extremamente popular. É impensável os adultos dizerem que querem que... E aqui nos adultos eu incluo-me a mim própria, porque com 27 anos de idade eu não me posso considerar outra coisa senão adulta. Mas
É impensável toda uma população de adultos dizer que querem que os jovens leiam mais, mas depois, quando os jovens realmente mostram interesse em ler, lá porque não é aquilo que eles consideram, que os adultos consideram que deva ser lido, eles vão humilhar os jovens. Porque é anime, porque é banda desenhada, porque é literatura erótica, porque não é adequado, porque acham que é mau, porque acham que é porcaria. E eles são humilhados a isto. Ora, toda a gente sabe que um jovem, quando é encostado à parede, ele vai se fechar em copas. Portanto, se um jovem mostra algum interesse em ler e depois aparece-lhe um adulto à frente a dizer não, não leias isso que isso é uma bodega, ou não, não leias isso que isso é uma porcaria, ou não, não vais aprender nada com isso, porque é que não leias isto, porque é que não leias aquilo, o jovem vai se fechar em copas e vai à procura de outra coisa onde sinta que pertence. Porque na comunidade literária ou dentro do gosto pela leitura ele sente que não pertence lá. Porque aquilo que ele gosta de ler é criticado, é humilhado. E depois o que é que acontece? O jovem não o faz. Não vai fazer. Não só porque não se identifica com os livros que encontra, porque são os livros que lhe dão para a mão e nada daquilo lhe interessa, como também depois é humilhado pelos gostos. É extremamente importante, na minha opinião, este gosto pela leitura ser fomentado e ser motivado e ser cuidado e ser trabalhado. É extremamente importante perceber de que dizer que nenhum jovem lê, que os jovens deste país não leem, é uma generalização horrível e que vai discriminar uma série de coisas e que só vai piorar a situação. Porque um jovem que ouça os jovens não leem e depois ouve um adulto de rebel a dizer que os jovens não leem, que são todos uns ignorantes e não sei o quê, o jovem vai acreditar nisso. Ou é revoltado, ou vai se revoltar, ou vai acreditar nisso. E vai dizer, ok, já que acreditam isto de mim, siga. Eu não consigo mudar a opinião de mais ninguém, portanto, mais vale nem sequer tentar. E é a mesma coisa que acontece com o processo da leitura. Como leitor há muitos anos, eu acho que é extremamente importante, em Portugal, nós motivarmos este gosto pela leitura, porque por muito que nós tenhamos autores excelentes, autores com prémio Nobel, livros fantásticos, o gosto pela leitura, o prazer, a motivação para a leitura não é bem trabalhada. E não é bem trabalhada, na minha opinião, porque as pessoas a quem nós queremos dirigir esta motivação à leitura, nós não estamos a fazer o trabalho indicado para percebermos porque é que os jovens não estão a ler. Porque nós simplesmente aceitamos a desculpa de não gosto de ler. Há pessoas que na realidade não gostam de ler. Também há pessoas que não gostam de fazer desporto. Há pessoas que não gostam de se atirar de paraquedas e há outras que há. Há pessoas que na realidade não gostam de ler. Ler é um hobby que não é para toda a gente. E temos que aceitar isso. Mas nós não podemos aceitar simplesmente a frase do eu odeio ler. Temos que permitir dar espaço para ela ser desconstruída. E nós próprios temos que a desconstruir dentro da nossa própria cabeça. A frase nenhum jovem lê, ou os jovens não leem, vai trazer mais prejuízo e mais coisas más do que coisas boas. Porque estamos a fazer uma generalização incorreta. E os jovens que na realidade leem, sentem que não pertencem. Mas também não vão fazer o esforço de tentar desconstruir, porque é mais fácil simplesmente não ouvir. A adolescência é um processo de pertença. Os jovens aprendem pertencendo a algum sítio. Ok? Sentindo que pertencem a algum sítio, sentindo que pertencem a um grupo. Por isso que é tão importante eles pertencerem a grupos, encontrarem estas coisas. Mas se eles próprios não se sentem ouvidos, eles não vão fazer aquilo que vocês dizem que acham que é bom para eles, porque eles próprios não vão achar que é bom para eles. No que toca à leitura, é extremamente importante, na minha opinião, e é isso que eu tento fazer, tanto pessoalmente como profissionalmente, e foi por isso que eu abri um canal do YouTube, e foi por isso que eu tenho um blog de livros, e é por isso que eu tenho Madalena Divaga no Facebook. É tentar transmitir de que existem livros para todas as idades e para todas as temáticas. Todas. Há livros sobre todos os tópicos. Mas para descobrir se esses tópicos se enquadram ao jovem a quem vocês o querem dirigir, então primeiro tem que se fazer o processo de conhecer aquele jovem. De conhecer, de perceber que os problemas que são generalizados como sendo problemas de jovens podem não ser os problemas daquele jovem, mas contudo aquele jovem tem problemas próprios, que podem ou não ser aqueles que são generalizados. Conhecer
e pertencer e fazer todo este processo de conhecimento e de autoconhecimento eu penso que seja o primeiro passo para ajudar os jovens a compreender e abrir e dar a oportunidade aos jovens de descobrir todo um mundo relacionado com a leitura que se calhar eles não conhecem, porque nós adultos estamos tão focados na frase e tão fechados na frase os jovens não leem, que nós não tentamos mudar isso. Nós tentamos impingir-lhes livros da qual eles não têm interesse, então vamos tentar mostrar-lhes, mediante os interesses deles, que por aquilo que eles se interessam, existem livros, existem outros sítios onde eles podem encontrar isso. Se eles se interessam por youtubers, há livros sobre youtubers. Se eles se interessam pelo Minecraft, há livros sobre o Minecraft. Se eles se interessam por jogos de tabuleiro, há livros inspirados em jogos de tabuleiro. Se eles se interessam por romances por bandas de K-pop, há livros sobre K-pop. Vamos transmitir-lhes essas informações, porque os jovens leem. Mas nós próprios adultos também temos que fazer o esforço de os conhecer melhor. Não é simplesmente fechar os olhos e dizer os jovens não leem, porque é errado. E se nós queremos, se nós adultos, nós que temos o poder nas mãos, queremos que os jovens descubram o mundo magnífico que é ler, então nós próprios também temos que fazer o esforço de os conhecermos, porque não basta nós ficarmos aqui cerrados, tipo pala de cavalo, e simplesmente dizer os jovens não leem, os jovens são ignorantes, os jovens são isto, os jovens são aquilo, quando nós próprios recusamos-nos a retirar as palas do cavalo e ver que os jovens não são a generalização que nós o fazemos. Porque vocês não eram a generalização. Aliás, eu sei, e eu também o fiz, eu tentei passar toda a minha adolescência a desconstruir a ideia de que eu sou diferente dos outros jovens. Eu não sou igual aos outros adolescentes. E nós temos que perceber de que, na realidade, os jovens não são todos iguais. Há uns que gostam de ler, há uns que não gostam de ler. Dizer que nenhum jovem gosta de ler é mentira. Portanto, esta é a minha opinião sobre este tópico. Deem-me a vossa, partilhem a vossa. Escrevam nos comentários, partilhem nas restantes redes sociais. Dentro da comunidade literária, vamos transmitir a mensagem de que, na realidade, existem jovens que leem neste país. E vamos começar a dar-lhes voz. Eles estão cá. Eles ouvem. E há toda uma panóplia de livros que estão a ser recomendados por estes jovens que ninguém os está a ouvir porque estão limitados à frase os jovens não leem. Façam um favor a vocês próprios e procurem o hashtag Bookstagram Portugal no Instagram ou no Facebook e vão descobrir que há toda uma comunidade literária em Portugal bem abaixo dos 18 anos de idade. Eles são montes deles, maioritariamente raparigas, e eu que espero um dia ver cada vez mais rapazes lá. Deem a vossa opinião, descubram, invistam em conhecer os jovens do nosso país, porque só aí é que nós vamos poder começar a dizer, na realidade, se os jovens leem ou não, quando os conhecermos. Deem a vossa opinião, espero que tenham gostado desta divulgação, comentem, partilhem e vemo-nos na próxima. Beijinhos!